Só para poder iniciar a gravação, só um segundinho. Daniel também vou permitir aqui. Tá? Então eu vou iniciar a apresentação aqui, pessoal. Vamos lá. Vou com uma tela inteira, vocês vão se ver aí por um segundinho, mas só para eu minimizar. E aí eu vou acompanhando aqui na outra janela. Se for entrando alguém, eu vou autorizando, tá? Vou deixar essa janela na minha outra janela aqui do lado. Vocês estão vendo a apresentação aí, pessoal? Eu vou perguntando porque eu nunca tenho retorno. Então tá, beleza. Beleza. E aí eu vou autorizando. Boa noite. Boa noite. Beleza. E aí eu vou autorizando o pessoal aqui conforme for entrando, tá? Já iniciei a gravação, então, pessoal, primeiro eu queria agradecer a todos que puderam participar aqui da nossa live tech aqui, né, que a gente chama, né, fugindo um pouquinho do assunto do nosso inglês, mas eu acho que é importante a gente ter esse bate-papo aqui com todos, né, porque já que a gente trabalha no nosso dia a dia aqui, né, e eu acho que todo tipo de tecnologia que venha nos ajudar é importante, né, no nosso dia a dia. Então a gente já teve uma primeira apresentação, que foi a Live Tech 1, então nós falamos de algumas ferramentas e alguns sites e algumas dicas voltados especificamente para o inglês. Eu tenho essa apresentação, ela não foi gravada, mas ela está... eu tenho uma apresentação PowerPoint, do qual já disponibilizei no grupo, então está à disposição. Se alguém quiser, eu posso disponibilizar novamente. Essa apresentação eu também vou disponibilizar para vocês. Então, a ideia de hoje é a gente falar um pouquinho, né, sobre o Notion, né, que é uma ferramenta bem interessante aí para a gente poder usar não só para o inglês, mas também para o nosso dia a dia. Uma ferramenta que a Erika comenta muito, que ela usa muito para poder organizar, né, o trabalho dela e o dia a dia dela. E também falar um pouquinho sobre a técnica Pomodoro, que é uma coisa que eu venho usando há algum tempo aí, que eu acho também bem interessante, que isso pode ajudar para todo mundo, tá? Então, por favor, fiquem à vontade, qualquer pergunta ou qualquer informação que vocês tenham para acrescentar também, porque eu acho que tem mais pessoas aqui que usam o Notion, né, e que usam a técnica Pomodoro, então fiquem à vontade aí a hora que vocês quiserem me interromper e poder falar aí, tá bom? Então vamos lá, pessoal, vamos começar. Primeiro, queria me apresentar aqui, meu nome é Edivaldo Lux, alguns me chamam só de Lux aqui, outros de Ed, tem para todos os gostos, né, mas eu trabalho, eu não vou entregar a minha idade, mas eu trabalho com tecnologia há pelo menos uns 25 anos aí, pelo menos na área, tá? Então, eu tenho um histórico aí de faculdade, de ciência da computação e trabalho há muito tempo na área de tecnologia. E eu acho que o importante aqui é que o dia a dia do qual eu passo me traz um pouco dessa experiência, e eu acho importante a gente compartilhar aqui, compartilhar essas informações aí, esse aprendizado com todo mundo, tá? Então, e aqui eu acho que tá todo mundo aqui para aprender mesmo, todo mundo junto, e aí eu tenho todos os meus contatos aí, e-mail, Telegram, Facebook, Instagram, todo mundo. Fiquem à vontade para me adicionar, para a gente conversar, para entrar em contato, qualquer dúvida eu tô à disposição aí de vocês, tá? É claro, né, não podemos fugir dessa frase que a gente ouve toda santa quinta-feira, tá? Que é o cidadão com mais opções governa o sistema. Isso não vale nem só para o que a gente estuda, mas também pelo que a gente aprende, pelo que a gente tem de conhecimento, seja de um produto, uma ferramenta. Então, quanto mais opções você tiver, a ideia é que você tenha um desempenho melhor, você consiga organizar suas ideias, você tenha um desenvolvimento bem grande aí no que você for trabalhar, tá? Hoje, basicamente, o que a gente vai falar sobre esses dois assuntos. Então tem as dicas do Notion, tá? Exatamente, também. Essa frase é o nosso mantra, né? Essa frase é fundamental para o nosso dia a dia aí, tá? Então hoje
A gente vai falar um pouquinho sobre essas dicas do Notion e também sobre técnica Pomodoro. Não sei se aqui alguns de vocês já tiveram acesso tanto ao Notion como ao Pomodoro, mas a ideia aqui é dar uma visão geral, mostrar algumas funcionalidades do Notion, falar um pouquinho como é que funciona o Pomodoro, e tem muito conteúdo, é muita coisa. Eu acho que aqui é o pontapé inicial, dá para mostrar bastante coisa, mas eu acho que o ideal é cada um explorar. É um produto muito tranquilo, é muito fácil. Eu acho que a ideia é explorar e se desenvolver. Tem muita gente que começou usando por conta do que ouviu na live da Érica e que hoje já faz muita coisa com o Notion, e eu acho que essa principal ideia aqui é dar mais alguns exemplos do que essa ferramenta pode fazer, tá? Então vamos começar pela parte das dicas do Notion. Então, como a própria Erika fala, agenda, né, que seria os pontos que a gente vai falar hoje. Então vou contar um pouquinho sobre o Notion, como que surgiu e quais as principais funcionalidades dele. Falar um pouquinho em quais plataformas ele pode ser utilizado, tá? E aí vem as dicas. Eu não vou listar uma por uma aqui, mas eu vou, durante a apresentação, aí a gente vai explorar cada um desses pontos, tá? E fiquem à vontade, mais uma vez, fiquem à vontade. Quando vocês quiserem perguntar qualquer coisa, eu estou à disposição de vocês. Então vamos começar falando um pouquinho sobre o Notion, tá? Basicamente, ele é um aplicativo para produtividade. E o que isso quer dizer? Ele serve para que você tenha, de alguma forma, você organize as suas coisas para que você consiga render mais e tenha um desempenho muito melhor, tá? Por isso que é de produtividade. Então você consegue organizar as informações das mais diversas formas, tá? Então é isso que eu vou mostrar um pouquinho para você. Então ele trabalha tanto com organização como consolidação de informações. Então você pode ter diversas bases de informação e você estruturar isso para que isso de alguma forma fique tranquilo para você poder acessar. Ele tem recurso de utilização de modelos, os chamados templates. Isso é muito importante, tá? Porque você consegue, com a utilização de modelos, já utilizar ideias de outras pessoas para você poder colocar dentro dentro dessa sua estrutura e organizar de uma forma bem prática, né? Às vezes o nada se cria, tudo se copia. Nesse caso aqui é importante, porque a comunidade do Notion é muito grande e o pessoal tem muita ideia bacana, e você consegue disponibilizar esses templates para que as pessoas utilizem e a comunidade utiliza, né? Então você tem mais ou menos aqui 5,5 milhões de usuários do Notion no mundo, então é um volume bastante grande de pessoas aí utilizando no mundo todo, e muitos disponibilizando templates, modelos para que você possa utilizar. O site para poder fazer o download é esse notion.so. Então você consegue lá fazer o download dele. E qual que é o ideal, né? Lá você tem o famoso sign up, que é você fazer a sua inscrição. O que é a vantagem de você fazer esse seu sign up? Independente de onde você abrir o seu produto, você consegue, utilizando o seu login, trazer todo o seu histórico, né? Tudo aquilo que você fez, você consegue acessar nas mais diferentes plataformas. Então é importante você fazer o seu login para poder fazer o acesso à ferramenta. O download é muito rápido para poder fazer, tá aí, ó. E as funcionalidades eu vou abrir o produto aqui, fazer os testes para você direto. Eu não vou botar no PowerPoint não, tá? Eu acho que é mais fácil eu mostrando para vocês como constroem as coisas do que só no PowerPoint. Então a minha ideia é alternar entre a apresentação e os pontos para vocês poderem ver como é tranquilo para poder fazer, tá? Desculpa, tem uma pergunta aqui que eu não vi. Só um segundo. É que eu tô com a tela com vocês aqui do lado e a apresentação na minha frente. Então eu tô alternando aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Então, sobre a forma grátis, ele tem pouquíssimas restrições em relação à forma paga, tá? É muito mais na extração dos dados, porque em quantidade eu sei que é muito grande, tá? Eu, pelo menos, eu uso muito e a quantidade de itens que eu tenho lá dentro é grande de informação, e eu não vi necessidade alguma. Eu posso até levantar depois essa informação, tá?
e eu passo para vocês, mas em relação à capacidade. Mas olha, pelo histórico que eu tenho de uso, eu consigo colocar muita coisa lá dentro, anexo. Eu sei que tem restrição de tamanho de anexo, restrição de arquivos que você pode anexar em relação a tamanho, mas em relação ao espaço total, eu posso levantar para vocês, tá? É, em relação aos dados, você sempre tem o seu usuário e senha para poder fazer a autenticação, tá? Então, isso pelo menos fica bem seguro, tá? Essa informação que você tem, tá? Deixa eu só adicionar o Eltinho agora que chegou cedo para amanhã, o Eltinho, viu? Te falar, viu? O cara é o chefe de todo mundo e chega essa hora, hein? Te falar, viu? Chefe é fogo, né? Te falar, viu? Fala, Eltinho. Ah, eu tô no meu direito hoje, né? Eu tô com bônus aqui. Eu sei, Eltinho, eu sei. Então, tá, galera. Tá tudo chique. Então, bora, vamos lá então. Seguimos aqui. Então, bora lá. Então, pessoal, eu tô vendo as perguntas aqui, tá? E aí eu tô. Quando eu dou uma olhada aqui, eu já pego e já vou respondendo, tá? Então, basicamente, essa informação a respeito do Notion. As informações em relação às plataformas. Então, eu tenho tanto o aplicativo de celular, quanto eu posso acessar pelo próprio browser do computador. E também eu tenho o próprio aplicativo do Notion para o computador. Então eu posso fazer o download do aplicativo e usar ele como um Word, como Excel. Ele vai ter o acesso normal dentro do computador. Mas é claro que aí, usando o browser, eu posso acessar ele de qualquer lugar, tá? Inclusive os exemplos que eu vou dar aqui é do meu app que eu tenho instalado no computador, tá? Oi? Pois é, mano. Não, vamos lá, Manu. Você vai conseguir botar tudo que você precisa lá no dentro do Notion. Pode ficar tranquila que isso aí não. Eu garanto pra você, tá? Deixa comigo, que depois eu vou te dar umas ideias aí. Se precisar, depois eu faço um acesso específico pra você, tá bom, Manu? Pra te ajudar a configurar. Tá bom? Então vamos lá, pessoal. Então nós temos as três plataformas aqui de acesso, tá? E aí, aqui nós vamos começar com as nossas dicas, tá? Então, primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o uso de tabelas, de tags e de pesquisa, tá? Então, o que acontece? Porque eu vou mostrar, vou já abrir o Notion aqui. Então vamos lá para o Notion. Então, aqui eu estou no aplicativo, tá, do Notion. Vocês estão vendo a movimentação dele aí. Eu estou no aplicativo dele para o computador, tá? Então, basicamente, você tem o seu workspace que você cria assim que você faz o seu login. Pode ter acontecido isso, tá, Manu? Depois você fazendo o login, você consegue depois sincronizar tudo, tá? Mas depois eu te dou um toque com isso. Então, aqui eu consigo abrir vários chamados cadernos que a gente fala, né? E aí, para cada um desses cadernos, eu posso criar da forma que eu quiser. Quando eu crio qualquer página nova, então eu vou clicar aqui no adicionar uma página, ele vai me abrir com um texto padrão. Ele simplesmente tem aqui um título para eu poder incluir, um ícone se eu quiser incluir, qualquer valor, utilizar um template, utilizar algum item como eles chamado de database, mas basicamente ele me abre uma tela do qual eu posso colocar o título que eu quiser, aqui, título, e aqui ele vai me abrir uma página em branco e se eu quiser começar a digitar aqui, eu posso começar.
texto 1, texto 2 e assim consecutivamente. Aqui ele vai guardar essa informação de alguma forma. Eu posso mexer um pouquinho no layout, vindo aqui nos 3 pontinhos e colocar tamanho tela cheia, então ele joga aqui para o cantinho e por aí vai. Então, basicamente ele é o quê? Um notepad onde eu posso incluir o que eu quiser e ir colocando as minhas informações, tá? Oi, pode falar. Isso, eu vou mostrar, tá? É um dos itens que eu vou mostrar aqui. Eu vou usar a parte de índice com a parte de tabelas aqui e vou mostrar para vocês, tá? Mas aqui era só uma visão geral para quem não tem o contato ainda com a ferramenta do que basicamente como ela funciona. Então, qualquer página que eu adicione, eu vou ter uma opção de um título, vou ter a opção do texto do qual eu quero escrever, tá? Pode falar, né, Lu? Tá, tá. Aqui na lateral. Tá. Sim. 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 Tá. Tá, você consegue fazer os agrupamentos e criar visualizações. Eu vou mostrar algumas coisas durante o processo e aí você vê se as coisas se encaixam. Normalmente, a nossa página principal ela é como se fosse um índice e a partir dela você cria o link para as outras páginas, tá? Eu vou mostrar um exemplo aqui de uma que eu criei aqui como para o curso da Érica, só para dar um exemplo para vocês. E aqui é como eu vou montar isso daqui para vocês verem como eu faço. Então cada um desses links aqui, ó, aqui, sites de apoio, roteiro de estudos, tal e tal, cada um desses aqui vai abrir uma outra página. Então ele fica tudo. Sim, entendi. Porque aí eu acho que você pode ir criando. Porque você tem a opção aqui de criar. Você pode criar outras visualizações dessas páginas ou criar páginas que estão anexadas a essa página principal. Eu vou mostrar alguns exemplos. E aí, durante os meus exemplos, se no final de repente não se encaixar, a gente pega algum deles e tenta encaixar em alguma situação do que você precisa. Vamos, tá? Então, beleza. Essa aqui é só um exemplo, tá? Mas eu vou montar um muito parecido. Então, vamos começar aqui no primeiro tópico, né? Para uso de tabelas, tags e pesquisas. Então, vamos imaginar. Oi, pode falar. Assim? Tá melhor agora? Melhor? É que a fonte não dá para aumentar muito, mas pelo menos a tela eu consigo aqui, tá? Não, não, é que pra mim tá aparecendo, eu tô numa tela à parte, né, fazendo o compartilhamento. Aí é para pessoa, aí é configuração de cada um. Oi.
Isso. Isso. É que pra mim aparece diferente aqui. Isso. É que pra mim só aparece que eu já tô apresentando. Eu não vejo a minha apresentação, né? A minha já tá aqui do lado, né? Isso aí. Boa. Beleza. Boa. Tá. Fui eu que escrevi. Eu criei uma página para cada um, tá? Pra gente poder usar os exemplos aqui, tá? Beleza? Então, aqui eu vou começar mostrando para vocês um pouquinho de como funciona o uso de tabelas, tá? Normalmente ela é usada para a gente poder fazer índice, tá? E a partir dessa minha tabela eu fazer acesso a outras páginas, tá? Então, normalmente o comando que se dá dentro da página, essa página é uma página comum, tá? Que é igual eu criei aqui embaixo no Add a Page, eu só coloquei o título lá em cima e escrevi aqui numa linha controle de aulas, apenas isso, tá? Então o que eu vou fazer? Só permitir aqui, tá bom? Então, ó, só para mostrar para vocês, incluindo aqui embaixo, sempre o comando barra, ele me lista todos os itens que eu posso colocar dentro do meu item. Então eu clicando em barra, tá? Ele já vai me aparecer. Então eu tenho opções de bloco, de texto, tem uma série de mecanismos aqui, de funções que ele me habilita. Então basicamente o que eu falei para vocês aqui, eu vou escrever barra, aqui, barra table. Então eu posso inserir, no inline ele vai inserir essa tabela nesta página. Se eu colocar no full page, ele vai me inserir um link para uma outra página, tá? Então, basicamente, mas eu quero essa minha tabela dentro dessa minha tela. Então, basicamente, eu vou colocar aqui a minha table inline, ele já vai criar uma tabela pronta aqui. Aí, com essa tabela, o que eu posso colocar? Então, aqui eu tenho um título para essa minha tabela, então, controle de aulas. Eu vou colocar índice, só para escrever o índice. Aqui em cima, eu clico em cima, é como se fosse colunas, né? Então, na primeira coluna, eu vou colocar aqui o meu nome, o nome da primeira coluna, então eu vou colocar nome aula, certo? Nome aula. Aqui eu já tenho uma coluna que já vem sempre como padrão, chamada de tag, tá? Depois eu vou explicar um pouquinho como que eu uso o conceito de tag. E aí eu vou inserindo aqui ao lado quantas colunas eu quiser. Então vamos imaginar que para cada aula eu queira saber que dia que eu vou fazer aquela aula. Eu posso vir aqui inserir uma coluna, eu cliquei no sinalzinho de mais. Que tipo de coluna que eu quero? Ah, uma coluna de texto, mas eu quero uma coluna como data. Ótimo, eu venho aqui e renomeio. Então, data aula. A partir do momento que eu clicar nessa coluna, ele já me abre para eu poder colocar uma data, tá? E aí eu posso incluir outros itens. Eu posso colocar aqui como concluído, tá? E esse tipo de campo, ele vai ser o quê? Um campo de sim ou não. Aí a minha escolha não vai ser mais um texto de data, e sim uma de seleção, de select. Então eu venho aqui e clico na de select. Então, quando eu clicar em algum item aqui nessa coluna, ele vai me abrir opções para que eu selecione. Eu vou mostrar para vocês. Então, quais valores, né? Configurar aqui as minhas opções. Eu vim aqui, cliquei nessa setinha e cliquei aqui no Configure Options. No Configure Options, então eu vou colocar aqui como concluído, sim. E como ele não tem um sim, ele vai pedir para criar, sim. E aí eu venho aqui e coloco um não. Então cria o não. Então ou é sim ou é não. Ele já virou um campo opcional aqui para mim, tá? Só para a gente poder ter essa base. A parte de tags é um item muito importante, porque ela ajuda também nas pesquisas. Então vamos imaginar o seguinte. Então eu já tenho uma coluna chamada nome aula, uma coluna de tag,
uma coluna de data da aula e uma se essa aula foi concluída, como sim ou não, tá? Então vamos colocar a primeira aula aqui. Aula 1. Verbo to be. A famosa, tá? O que ele já fez pelo fato de eu ter colocado na primeira aula? Vocês estão vendo que aqui do lado ele já tem um botãozinho de Open. Então ele já vai me dar a opção de Open as Page. Eu só escrevi o nome da aula, eu não fiz mais nada além disso. Ele já me dá um Open as Page, porque se eu clico aqui no Open as Page, ele já vai me abrir a aula do verbo to be, com os campos que eu já criei, as colunas e as tags. Então, legal, a aula do verbo to be, eu posso começar a escrever aqui, ó. I am, you are, e vou embora, entendeu? E aqui eu só listo. Quando foi a data dessa aula? Foi no dia 14 de abril. Ela já foi concluída? Sim. E aqui, a minha tag, agora que é o ponto importante, a minha tag. Essa aula, ela fala do quê? Primeiro que ela fala de inglês. Então, eu crio uma tag em inglês. Eu crio uma tag chamada verbo. Tá? Eu não criei, né? Verbo e crio. Então, essa aula, basicamente, ela é para... Como que eu posso identificar essa aula? É uma aula de inglês e é uma aula sobre verbo. Então, ótimo, eu já criei minha aula. Se eu clicar aqui fora, ele já me preencheu as tags aqui. Tanto a tag quanto a data da aula que eu coloquei. Se eu quiser, agora vamos criar uma aula 2. Aula 2. Phrasal verbs. Ela é de inglês? Eu não abri a página ainda, mas eu só cliquei. Ela é de inglês? Ele já me apareceu as tags aqui que eu criei. Ela é de inglês. Ela fala de verbo, só que ela também é de phrasal. Vamos colocar aqui. Só para vocês entenderem o conceito das tags. Essa data da aula aqui, quando que foi? Foi no dia 7. E ela foi concluída? Não, eu não terminei essa aula. Vocês viram que eu não escrevi nada ainda aqui. Tá? Mas agora eu vou entrar nessa minha aula. Você pode ver que ele já vai criar uma página adicional. Já está direto aqui. Legal. Agora eu vou começar a digitar. Aula phrasal verbs. Ok? Ótimo. Oi, pode falar. Claro, à vontade. Tá bom. Aqui eu só cliquei em cima do campo e ele já me abriu um calendário, tá? Só clicando em cima do campo aqui, data de aula. Eu posso mudar isso aqui tanto por aqui, quanto eu posso abrir a aula e mudar por aqui. Tá, entendi. É o tipo da aula. Eu cliquei aqui no data aula e aqui no property type eu selecionei o tipo date. Tá? E aí, o que eu inseri, ele já usa isso como padrão o date, tá? Ele já... Isso, no concluído, eu selecionei aqui a opção de select. Tá? Beleza. Então, eu consigo ter o controle... Oi? Pode falar, Vera. Claro. Não, eu só escrevi. Aqui eu só escrevi. Não, eu não consigo fazer... Eu consigo... Então, eu não consigo fazer o link direto, tá? Porque como a aula dela precisa de autenticação e precisa das coisas, eu não consigo fazer o link direto. Mas você consegue trazer, dar print da tela, colar PDF, algumas coisas você consegue. Porque aqui virou seu caderno de anotações. Isso, mas eu consigo adicionar o link para a aula. Eu vou mostrar depois como eu adiciono o link, tá? Isso eu vou mostrar também. Oi? Sim, eu vou mostrar também como pode adicionar. O PDF você consegue baixar e adicionar aqui. Então fica como referência para você, tá? É porque como a aula você tem o passo de autenticação e tem as coisas, então às vezes ele pode ser um pouquinho mais chato, mas dá para colocar o link. Se tiver um link específico, você inclui, tá?
Pode fazer. Então, não, é só por lá mesmo, só por lá. Isso é de lá, viu, Ana? Não tem como não. É um negócio muito específico. Não, que eu saiba não. Alguns áudios, se tiver em MP3 até daria, mas normalmente o que tá na plataforma é pra... Aí tudo bem, se manda esses dá. Oi, gente. É, mas eu acho que só o que ela disponibiliza mesmo, tá? Sim. É, mas como você navega dentro da plataforma, eu não sei se você tem um link lá em cima específico para aquela aula. Se tiver, você consegue, tá? Dá para colocar assim. Isso. É isso aí, tá? Então, ó, pessoal, então basicamente a criação de um índice, tá? Então eu vou colocando as aulas, vou incluindo aqui os conteúdos das aulas, tá? E aqui montando as tags, a data e o concluído. Por que é importante montar essas tags, tá? Eu vou criar só mais uma aqui. Aula 3, inglês. Só vou colocar aqui como uma tag de phrasal, tá? Vou colocar aqui uma data de no dia 1º e aqui como não concluído. Só para incluir mais um para mostrar alguns itens de pesquisa, tá? Que é importante. Por que eu coloquei tags e pesquisas? Isso, eu coloquei uma... Exatamente, exato. É, porque esse conceito de tabela, vamos imaginar assim, ó, que você pode organizar a sua informação das mais diversas formas. Uma delas é o conceito de tabela. Eu vou mostrar mais algumas outras depois, tá? De como organizar a sua informação dentro do Notion, tá? Então aqui só para poder abrir a aula, né? Só para colocar aqui como aula inglês 3, só para... Enquanto eu não escrevi nada, ele não me mostra nada aqui no canto. Se eu tenho algum conteúdo, aí ele me mostra o itemzinho aqui do lado. Então, por que é importante que eu falei as tags e a pesquisa, tá? Se eu vier aqui na parte de search, vamos imaginar que eu tenho um conjunto de, sei lá, 20 aulas aqui. Eu consigo aqui no cantinho, na parte de pesquisa, qualquer informação que eu usar, ele vai me trazer como critério de pesquisa. Então, se eu quiser fazer uma seleção aqui como phrasal, ele só vai me mostrar as duas linhas nas quais eu tive phrasal aqui. Então é a linha aula 2 e a aula 3. Se eu, ao invés de usar isso aqui, eu usar verbo, ele já inverte para a aula 1 e para a aula 2. Se eu quiser fazer um critério aqui, como sim, ele vai buscar o que eu tenho como concluído sim. Se eu usar aqui como não, ele vai me mostrar só as duas aulas que estão como não. Então, por isso que é importante você ter muito bem estruturado tanto as suas tags quanto o que você identifica como importante dentro de cada uma dessas aulas. Se eu quiser buscar aí o título aqui, né? English, né? Por que ele buscou o English, buscou os 3? Porque dentro do phrasal verbs eu tenho a tag de inglês. Eu não tenho o título de inglês, mas eu tenho aqui o phrasal verb. De alguma forma, entendeu? Eu posso procurar pela tag e pelo conteúdo, mas se eu procurar aqui por to be, ele já vai pegar só me mostrar qual é o item aula 1 e eu já pego e já faço o acesso direto aqui à minha aula, tá?
Então, só para entender a importância, isso não vale só para isso, tá? Qualquer programa que você usa hoje, ou algum Excel, ou algum banco de dados, é importante você conseguir identificar ele de uma forma fácil para que você traga o conteúdo o mais rápido possível, tá? Então, ele já é totalmente indexado e ele consegue trazer essas informações aqui para você. Então, aqui eu consegui falar da parte de tabelas, da parte das tags e da parte da pesquisa, tá? Ok até aqui? Pessoal, e aqui, claro, cada uma das aulas você vai abrindo e ampliando. Então, aqui eu posso vir aqui e colocar uma outra tabela, tá? Dentro dessa minha aula de verbo to be e fazer outras referências. E por aí vai, eu vou criando. É o que eu falo, isso aqui é um Gremlin, né? Para quem assistiu o filme, isso aqui conforme você vai criando, vai montando e você vai estruturando da forma melhor como você trabalha, tá? Então, basicamente, a parte de uso de tabelas de tag e de pesquisa é assim que você estrutura e ela é muito usada para poder montar os índices dos seus conteúdos aqui, tá? Vamos voltar então aqui, tá? Então eu falei dos links para outras páginas, que é aquele open, do qual ele já abre direto, das tags, das datas e outras colunas e o processo de pesquisa. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui de alguém que está meio calado. Deixa eu só achar aqui. Não, falando. Pode falar. Sim. Se você tiver conectado, né, feito o login, você vai ter a mesma informação que você tem no celular, no aplicativo ou no Google Chrome. Ele sincroniza tudo. Tá? Isso ele faz e faz muito bem, por sinal, viu? Já me salvou um bocado já, tá? Então, vamos pro próximo tópico. Oi, pode falar. Pode falar. Não, o que você vai colocar o conteúdo em cada página que for aberta. Então, exemplo, do verbo to be, ele tem o open aqui que ele vai abrir uma página e abrindo essa página aqui você vai colocando o seu conteúdo. E esse conteúdo ele pode ser print de tela, pode ser novos arquivos, pode ser link, pode ser uma série de coisas que algumas eu vou explorar em outros tópicos aqui dos conteúdos. Mas basicamente você tem o índice e vai criar outras páginas, cada uma com o seu conteúdo. Tá? Sim, consigo incluir áudio, vídeo, PDF. Eu vou dar até alguns exemplos aqui. Um dos meus exemplos é a inclusão de alguns arquivos externos aí, tá? Oi, Bruno. Enorme, enorme. Tem muita coisa. Vou mostrar. Sim, não, dá para você subir os arquivos sim, tá? Ou só fazer referência ao arquivo, mas dá para subir sim. Vou mostrar alguns exemplos aqui para vocês, tá? Ok, pessoal? Sim. Oi, Gi. Sim. Você fala aqui, né? Então, só através da tabela. O Notion, ele tem algumas coisas dos quais, dependendo do tipo de item que você cria e da forma como você cria, ele abre aqui ou não. Quando você cria um item interno aqui, ou ele, se esse item
Depois eu vou mostrar um exemplo para vocês quando eu fizer algumas tags de texto, tá? Que eu vou criar um link para uma página e para o próprio item. Aí eu vou mostrar para vocês como que fica. É porque ele fica na própria tela. Quando ele fica na tela o link, ele mostra lá ele indentado. Senão ele não fica. Ele só fica a referência dentro do próprio arquivo, tá? Ah, você fala classificação? Tá. Isso aqui, ó. Eu tenho sorte aqui, ó. Exatamente, esse é um ponto bem importante, bem lembrado, Gia. Gia é uma das minhas consultoras de Notion aqui. Então você tem a opção de... Tá baixinho, Gia. Então eu tenho algumas opções de sorte, do qual eu crio já algumas ordenações. Eu posso também fazer um sorte direto aqui no campo, então eu posso fazer um sorte ascendente ou descendente. Então no caso aqui, eu vou fazer um sorte aqui ascendente, né? Então do dia 1 ao dia 7, ou eu posso criar um sorte específico aqui, tá vendo? Eu posso criar direto no campo, Gi, ou criar através aqui do meu item. Então eu posso colocar por data e por concluído. Tá vendo? Por data e por concluído ascendente. Então ele consegue de alguma forma ordenar. Se eu tivesse mais de um na mesma data, por exemplo, se eu tivesse esses dois aqui na mesma data, no dia 7, ele já muda a minha ordem aqui, porque é primeiro o sim e depois o não. Então eu consigo fazer a minha ordenação por um ou mais campos, tá? E aqui eu posso simplesmente excluir. Então se eu pegar esse meu item aqui, que é a aula 2, e falar que ela aconteceu no dia 30 de março, ela sobe para a primeira na minha lista aqui, tá? Ou se eu quiser pegar e colocar ele no dia 8, aí ele já vai para o final da minha lista. Então eu consigo criar essas ordenações. Bem lembrado, viu, Gi? Tá? Então vamos para o próximo, tá? Então, já falamos no uso de tabela. Pessoal, só vou pedir para mutar um pouquinho, tá? Se não tiver falando, para poder mutar o item, tá? Então vamos lá. Então vamos falar no próximo item aqui, que é a parte do calendário e o to-do list. Esse é muito bacana, eu uso bastante, a Gi também usa bastante, que eu sei que a gente já conversou a respeito disso. Então, só para mostrar um pouquinho de como isso funciona. Primeiro que a parte de calendário é uma outra forma de visualização da table, tá? Ela é uma visualização prática de calendário. Eu posso fazer inclusão de itens diretamente no calendário, assim como vocês viram aquela tabela onde eu tinha a minha coluna de coluna, né, a minha coluna de data. Ele nada mais do que ele vai fazer é se transformar num calendário, né, e te mostrar essa visualização. E a parte de criação de tarefa e controle de execução. Então vamos lá para o nosso próximo item, que é eu já separei aqui uma abinha como To-Do List e Calendar. Para poder inserir primeiro eu vou inserir um To-Do List, nada mais é do que um afazeres, né? Então eu falo, beleza, eu tenho para fazer, como que eu insiro isso? Eu vou digitar o barra, to, ele já me aparece aqui, ó, To-Do List, tá? Clicando no To-Do List, ele já vai aparecer um quadrinho aqui do lado. Então, para você fazer o check se você fez ou não. Então, a primeira coisa é, o pessoal que me conhece bastante do grupo, reunião das 8, reunião das 9. Aí depois eu vou colocar reunião com o cliente. Porque minha vida é reunião, gente. Eu não sei se vocês sabem, mas minha vida é reunião. Tá? Almoço com o cliente. Agora não tem mais, né? Bons tempos aqueles, né? Que conseguiam almoçar. Mas e aqui, estudo inglês. Então, basicamente, o que eu fiz aqui foi uma lista de itens, né? No qual eu posso dar um check. Se eu fiz ele já fica arriscadinho ou não. Porém, por que não organizar isso através de um calendário? Que é um processo extremamente complexo. Você vai dar um barra, calendar, aqui, ele já me ajuda.
inline, que é para colocar nessa mesma página. Eu clicando nesse item, ele já vai me incluir um calendário aqui embaixo. Tá? Então, ótimo, legal. Quando que eu vou ter a minha reunião das 8? Amanhã é dia 22, eu venho aqui, eu posso vir arrastar direto aqui, ó. Dia 22 eu tenho uma reunião às 8. No dia 22 eu também tenho uma reunião às 9. Reunião com o cliente no dia 21. Eu tenho um almoço com o cliente no dia 23. E estudo de inglês no dia 26. Vamos colocar só mais um. Eu não preciso desse aqui. Eu vou simplesmente deletá-lo. Pronto. Meu calendário está montado com as minhas atividades e cada um no seu dia. Eu posso vir aqui, calendário, só para colocar um título, tá? Então, basicamente, eu tenho meu calendário montado. Ah, tudo bem, a reunião com o cliente. Vocês estão vendo que ele é um item clicável aqui. Se eu clicar dentro dele, ele vai me abrir uma página, onde ele já tem a data preenchida. Lembra aquela página que eu criei na tabela? É uma página dentro do calendário. Então, reunião com o cliente X, levar documentação. Tô com um pernilongo aqui que o bicho hoje tá uma beleza. Então, ó, mas aí ele vai deixar só como título aqui reunião do cliente. Se eu quiser mais detalhes, ele já tem o desenho de um texto aqui, eu clicando, eu consigo ver os detalhes, tá? Ah, legal, mas no dia 21 eu tenho mais coisas para fazer. Agora eu já estou no modo calendário, eu não preciso do modo to do para fazer. Eu venho aqui, clico, adicionar um item aqui. Ótimo, então eu tenho aqui para pegar e colocar eu tenho mais uma reunião do fim da tarde. Tá? Ele já vai me aparecer reunião do fim da tarde aqui. E aí eu vou me organizando no formato de tabela, no formato de calendário para poder visualizar. Então eu posso unir tanto o to-do list, se eu quiser criar um to-do list lá na aula de inglês da Érica, estudar não sei o que, estudar não sei o que, estudar não sei o que, e ir ticando, eu posso, não tem problema nenhum. Eu estou falando que são vários recursos que você pode usar em vários lugares, tá? Eu só usei o to-do list para poder distribuir as minhas tarefas aqui dentro do meu calendário. Então, e aí um ponto interessante, esse meu calendário, vocês viram que eu não criei nenhuma coluna, eu não criei absolutamente nada, eu só criei a função de calendário. Mas eu quero ter uma visualização desse calendário no formato de tabela. Eu clico aqui no Add a View, no formato de tabela. Crio aqui, Create. Ele já me mostra no formato de tabela, reunião do fim da tarde, no dia tal. Aí eu vou para a parte do sort. Eu quero organizado por data. Clico aqui do lado, sorte ascendente. Ótimo, ele já criou para mim. Eu já tenho uma lista de todas as minhas próximas ações. Eu quero ver no formato de calendário que eu gostei mais. Ótimo, eu tenho o formato de tabela, tenho o formato de calendário. Tá? Então eu mudo a visualização como eu preferir. Se eu achei que está bem bacana assim, ótimo. A minha visualização vai desse jeito. Eu prefiro ver em tabela. Ver em tabela, ele me lista aqui. Eu só criei um sortezinho. As minhas tags aqui de novo. Eu vou botar uma tag. Eu vou criar uma tag de reunião. Tá? Aqui, na hora que eu clico, ele já me abre de reunião. Que já criou. Outra de reunião. Aqui de almoço. Vou criar uma de almoço. Eu venho aqui, essa é de reunião de novo. Eu criei de reunião. Estudo de inglês? Não tenho. Estudo. Ótimo. Mesma coisa. Quero fazer uma pesquisa. Tudo que tem reunião, ele já pegou e já filtrou tudo que é reunião. Tag de almoço. Ele já me filtrou tudo que é almoço. É só para vocês verem que eu tenho diversas formas de mostrar informação, tá? E aí você usa da maneira como você quiser. Então eu vou limpar aqui, isso vale para cá também. Calendário. Os itens agora, se eu entrar em cada um deles, eles já estão com a tag que eu criei lá. Eu podia ter criado a tag aqui ou criado a tag lá. O filtro funciona da mesma maneira. Então me mostra só os que são reunião. Já sumiu do dia 26, já sumiu do dia 23. Oi?
Ah, isso. Aqui, ó, na parte de data, isso aí, ó. Aqui na parte da data, vamos imaginar que eu tenho essa reunião com o cliente e quero receber um aviso, tá? Eu consigo clicar na data e colocar aqui Remind. Me lembra um dia antes, na hora, 2 dias antes ou uma semana depois. Ele consegue me avisar com antecedência, tá? Peraí, deixa eu abrir aqui. Aí ele vai me abrir um range diferente. Isso, exatamente, Leandro. Esse era o segundo ponto que eu ia falar. Se eu tenho só no formato date time, o horário, aí ele só deixa eu falar com um dia, uma semana, 2 dias de antecedência. Se eu coloco horário, não, essa minha reunião com o cliente vai ser às 3 p.m. Tá? Mas eu posso mudar o date format aqui também, tá? Que ele estava com 12 horas, eu posso colocar como 24 aqui também, com o time zone. Como ele te dá o alarme, eu consigo colocar o horário que a gente já está acostumado, tá? E eu posso colocar, não, ele vai ser das 3 até as 17. Então ele já me coloca aqui no intervalo, ele vai me dar um remind com 30 minutos antes. Ele já vai pegar e já me dar um alerta aqui. Se eu tenho o aplicativo no celular, ou seja, onde for, de alguma maneira ele me dá o pop-up na tela avisando sobre a reunião. Ele vira uma agenda, vira um Outlook. Você pode configurar as coisas, a parte de calendário você pode criar toda aqui também, tá? Mas no final das contas, eu tenho uma visão de calendário, tenho uma visão de tabela. As informações que eu coloquei de um jeito, eu coloco do outro. Só para vocês verem que tudo é forma de organização. É a melhor forma como você vai colocar a informação para você organizar aqui, tá? Pessoal, eu não estou olhando muito o chat aqui, mas se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, me dá um aviso aí, tá? E nós temos ainda bastante coisa para falar. Vou tentar dar uma aceleradinha aqui. Se vocês tiverem pergunta, vocês me avisem, tá? Então, beleza. Já falamos do to-do list aqui. Opa! Vamos para o próximo. Cards e Kanban. Esse é um item também muito importante. Vamos só lembrar que tudo é questão de visualização. No trabalho, eu uso muito esse formato de chamado Kanban Board, que a gente fala, né? Então, normalmente, e a parte de cards é os cards para estudo. Você também pode estruturar de alguma forma a visualização. E o Kanban, você normalmente controla o fluxo de atividades. Eu tenho uma atividade ainda que está para ser iniciada, uma que está em andamento, uma que está pendente, uma atividade que foi concluída. Então eu consigo estruturar a minha visualização, tá? Dessa forma também. Então eu vou mostrar para vocês como que funciona o esquema do Kanban. Mesma coisa, barra. Deixa eu só lembrar, só um minutinho. Deixa eu só achar aqui. Eu tinha uma opção de Kanban direto, só um segundinho, gente. Oi. Eu criei uma página em branco só para identificar ele, tá? Que a gente ia fazer o exemplo aqui. Isso, deixa eu só lembrar qual que ele vai me carregar aqui. Que nada mais é do que uma tabela com visualização no table aqui, tá vendo? Que ele é chamado de board, né? Então eu só cliquei no barra table, é um tipo de table que é o Kanban. Então eu incluindo ele como board, olha como ele já me mostra um pouco diferente, tá? Então vamos imaginar assim, ó, aqui status, por enquanto não tem status nenhum, ele já me dá alguns status como padrão, então é não iniciado, em progresso ou completo, que eu posso vir aqui muito bem e mudar como não iniciado. Opa, peraí. Em andamento e aqui como opa, ele está digitando lá em cima. Tá? Aqui eu só vou colocar como controle de atividades.
Vocês viram que eu só cliquei no barra cards lá. Ele já pegou e já me incluiu toda essa estrutura nesse formato, tá? E eu posso vir aqui e criar um outro item. Eu posso vir aqui e falar, não, eu quero um item que seja amarelo. Ah, é que eu nomeei ele aqui, mas eu posso adicionar uma página, tá? Ou adicionar um grupo. Se adicionar um grupo, cada um bloquinho desses aqui é um grupo, tá? Então vamos imaginar aqui que eu estou no primeiro item, que ele já vem como card. Ah, ele não tá, ele está como não iniciado. Eu venho e arrasto ele para cá, simplesmente. Eu falo, não, esse outro item ele vai jogar para o em andamento. Esse outro item ainda não foi iniciado aqui. Peraí. Ainda não foi iniciado aqui. Cada um desses aqui é uma página nova, tá? Eu posso vir aqui e criar um novo, posso ir com o conceito de cards mesmo, de registro do que vocês normalmente usam de cards para poder fazer registro de itens de inglês. Você pode usar isso aqui como em andamento do que já foi estudado, do que não foi, ou mesmo as aulas, aquela aula 1 pode ser o card. Você está vendo que isso aqui é a mesma página. Eu incluo campos, eu incluo muito mais a ordem que você, o formato de visualização do que efetivamente o conteúdo, tá? Então eu posso vir aqui e falar, não, olha, esse card 1 aqui já foi concluído. Eu pego aqui e jogo para cá. Então eu batendo o olho, eu já sei tudo que foi concluído, tudo que está em andamento, tudo que não está iniciado. Eu posso ter um novo aqui. Um novo card. Ou nova atividade. Tá? Essa nova atividade, qual que vai ser? Enviar documento para cliente. Por exemplo, eu posso pegar e colocar ela aqui como não iniciada ainda, o primeiro status. Ah, eu já fiz essa atividade, eu já mandei para alguém. Ah, legal, está em andamento, está com tal pessoa. Eu posso vir aqui e falar ou designar uma pessoa. Isso aqui é um ponto importante. Eu com o pago, eu com a versão paga, eu consigo compartilhar itens e aí todo mundo que tem licença pode ter acesso a esse meu Kanban. Então eu consigo, e quando eu designo uma atividade para alguém, essa pessoa ela é avisada também. Mas isso só funciona no pago. Vocês podem ver que para mim só aparece o meu usuário aqui, olhe lá. Então eu não consigo compartilhar isso com as outras pessoas. Mas isso aqui está designado nesse momento para mim e mostra a fotinho da pessoa aqui ou o login da pessoa. Então se tivesse alguma outra atividade com outra pessoa, ia aparecer lá o nome dele e ele que é o responsável. Então, se ele concluiu, ele vem aqui e coloca ele como concluído. E assim é uma visualização. Assim como tem a visualização de tabela, que eu posso criar e ele vai me mostrar como tabela, aquele mesmo esquema que a gente tinha feito, eu tenho a visualização do board, que é nesse formato aqui. Então é mais uma forma de você mostrar cada uma das páginas, cada uma das atividades que você está executando, tá? E isso aqui, eu pus o card aqui, porque é como ele identifica, né? Cada uma dessas janelinhas aqui como um card, mas nada mais é do que uma página nova criada, tá? Vamos para o próximo, então. O próximo item é uso de bullet e toggle. Toggle? É toggle, isso. Esse nome aqui eu fui procurar como é que falar, porque eu não sabia, não. Uso de bullet e toggle para organização. Mais uma vez, é uma forma de você visualizar os seus itens. Eu já deixei esse aqui previamente construído, só para explicar um pouquinho para vocês como que eu fiz, tá? Porque esse aqui ia gastar um pouquinho de tempo para poder organizar. Então vamos imaginar que a gente está numa página em branco e eu estou inserindo itens. Ele tem essa opção de bullet aqui. Então se você vier aqui embaixo e colocar um... Se eu der um Enter, ele já vai incluir um bullet novo. Mas eu podia colocar um novo aqui embaixo, como barra bullet, e é uma lista com bullets, tá? Então ele vai me incluindo diversos pontos. Mas nesse momento eu não vou querer incluir itens aqui. Eu vou deixar só esses itens, eu vou colocar mais um aqui. Which, frase, tal, tá? Então só para poder mostrar para vocês como é que é uma forma de organizar. Então eu estou usando aqui os bullets, onde eu vou incluindo as frases, vou incluindo uma série de itens. E aí eu posso organizar ele com esse chamado de toggle, que é esse toggle, isso. Onde ele abre um menuzinho aqui embaixo, tá vendo? Então eu posso vir aqui e criar um outro item. Simplesmente eu só criei um item para que eu possa incluir outros ou organizar de uma maneira melhor as minhas coisas. Então o que é a primeira coisa que eu vou fazer aqui?
Esse aqui eu não vou precisar dele, tá? Desculpa, gente. Deixa eu tomar um gole de água que eu falo pra caramba aqui. Eu falo demais, aí já viu. Então, basicamente eu vou organizar as minhas frases dentro de cada um desses toggles aqui para ficar melhor a visualização. A primeira coisa que eu faço, eu vou pegar e eu quero organizar em forma de coluna. Então eu venho aqui e arrasto ele aqui para o lado. Ó. Ele arrastando bem aqui na lateral, ele vai ficar do lado desse daqui. Vou pegar esse outro, boto aqui do lado também. E o outro aqui do lado também. Só para a gente ver, só para ter uma visualização diferente aqui dos itens, tá? Como que eu vou organizar esses bullets? Nada mais eu vou fazer do que... primeiro eu vou separar tudo de what. Esse é o what? Eu venho aqui, jogo aqui dentro. Aqui dentro. Então se eu abrir aqui, a frase já está organizada dentro desse meu item aqui, desse meu toggle. Esse do which. Vem aqui, jogo aqui dentro. Ele já está aqui, o which. Aqui do where. Vem e jogo aqui. E assim eu vou fazendo para cada uma dessas frases, tá? Aqui eu posso pôr em cima ou embaixo. Então eu vou colocar as do which. Desculpa, tem que colocar aqui. E essa daqui eu coloco aqui. Então ele vai organizando. Do what. Aqui. What. Aqui. When. Pra cá. Só para ele organizar os meus itens. E o which. Which aqui. When. Aqui. E o where. Aqui. Resumindo, eu consegui organizar de uma outra forma e estruturar melhor as minhas frases. Isso aqui eu consigo deixar tudo fechado, tudo aberto, eu organizo da forma como eu quiser. Se eu quiser incluir mais itens aqui direto, eu consigo. Ele não vai estar inicialmente como bullet, mas se eu der um enter nessa linha, é só pegar e colocar outra frase aqui. Which, nova frase. E por aí vai, tá? E é só maneira de organizar. Então eu usei aqui duas funções, tanto o bullet como o toggle para poder organizar os meus itens. Se eu quiser incluir agora aqui embaixo mais texto, eu posso. Novo texto, eu posso. Aí eu seleciono esses dois textos aqui. Eu posso vir aqui no cantinho e falar, muda ele para bulleted list. Mudou para bullet. Esse aqui eu vou colocar aqui. Esse aqui eu vou colocar aqui. Então, um texto ele pode mudar o formato dele. Então, eu posso incluir aqui qualquer texto. Eu falar, eu queria que esse meu texto aqui, esse aqui fosse uma caixa de seleção. Turn into... é uma caixa de seleção. Eu vou pegar aqui e vou mudar ele para... Aqui a caixa de seleção, acho que ele não deixa aqui, só se eu seleciono mais de uma. Vou selecionar as duas aqui. Turn into, eu não sei se a caixa de texto ele deixa, mas a lista numerada que o Edu tinha comentado, ele muda também, tá? Que eu tinha selecionado uma linha acima e uma abaixo, mas eu também consigo numerar, tá? Mas eu posso vir aqui, se eu quiser inserir uma caixa de texto aqui, eu consigo também. Oi. Isso, tá bom, você leva. Eu que arrastei. Eu vim aqui no cantinho e eu que arrasto. Se eu quiser trazer essa para baixo, eu trago para cá. Pois é, eu só consegui vindo aqui no finzinho, tá? E solta, aí ele inclui aqui no canto. Pois é, eu também pastei um pouquinho aqui, tá? Não conseguia não, mas foi arrastando bem lá no final, aí ele ordenou tudo em cada um numa coluna, tá? Não, mas eu pastei um pouquinho também, viu? Até o finalzinho mesmo, aí ele insere ele mostra uma barrinha diferente, né? Se você tá com ele aqui embaixo, ó,
e você vem aqui, ó, ele só para inserir, mas se você vem aqui no final, ele cria uma barrinha na vertical, aí ele inclui no final, tá? Boa, boa. Então, aqui a gente usou outras duas funções, tanto a de bullet quanto de toggle, tá? Vamos para a próxima. Eu digo que eu falo muito, a gente já está mais de uma hora aqui conversando, então, tá? Se vocês continuem com as perguntas aí. Agora a parte de textos e links para outras páginas, né? A ideia daqui é inclusão de texto livre, né? Que você pode fazer links com outras fontes, né, de dados, inclusão de link para detalhar um determinado assunto ou para enriquecimento de conteúdo, tá? Então vamos pegar aqui a parte de textos e links, tá? Eu vou incluir um texto qualquer aqui, tá? Moro em São Caetano do Sul. Um texto simples, tá? Então, o que acontece? Só para a gente mostrar um pouquinho como é que funciona, como que eu faço os links. Então, se eu quiser fazer um link, eu faço a seleção do meu nome aqui, por exemplo. Ao fazer a seleção, ele me abre aqui algumas funções. Então eu posso fazer um link, que esse link pode ser para uma outra página do próprio Notion ou de uma página externa, tá? Então se eu quiser aqui fazer um link externo, fb.com/edlux, eu posso fazer um link para uma web page, então ele já me adicionou aqui. Se eu clicar aqui na página, ele vai me abrir a minha página do Facebook, tá? Que eu fiz o link direto. Eu quero colocar um link aqui nesse texto todo de São Caetano do Sul para uma página já existente, que eu tenha para fazer uma referência para outra página dentro do meu próprio Notion, tá? Se eu digitar aqui um exemplo, card, o que ele vai me mostrar? Link to block. Ele já vai me mostrar essa minha aba, página Cards Kanban Board, e dentro de cada um deles eu tenho card 1, card 3, card 2. Lembra aqueles vários cards que foram criados? Eu posso fazer um link direto para esses cards. Pessoal, só desculpa o barulho do cachorro, é que meus filhos chegaram agora, e aí o meu cachorro fica totalmente alucinado. Enquanto eles não entrarem, ele não vai parar, tá? Então, por exemplo, eu vou fazer um link aqui para Cards Kanban Board, tá? É hora de chegar, né? Molecada. Então, para Cards e Kanban Board, tá? Se eu fizer um link aqui, se eu der um clique em cima do São Caetano do Sul, ele vai me abrir a página de Cards e Kanban Board direto, tá? Então, e voltando para cá, agora eu vou escrever mais um texto aqui. Novo link de inclusão. Vou imaginar que eu quero criar uma página nova a partir desse link. Eu quero falar sobre a história do link. Vamos imaginar assim. Eu posso vir aqui no link, criar uma página, escrever uma página chamada link. Eu posso linkar para qualquer um desses, ou se não, eu posso fazer um novo link, novo link para uma nova página. Eu posso adicionar para novo ou como uma subpage. Vamos inserir como uma subpage. Aí, o que ele vai fazer? Se eu clico no link, ele não me aparece aqui, porém ele tem uma referência de link. Ele vai me abrir uma nova página, normal. A história do link. A história do link. Então sempre que eu tiver naquela minha página de textos e links, ele vai ter uma referência para essa minha página nova. Clico no link e eu posso navegar aqui em cima, esse daqui chama breadcrumb. É breadcrumb? Isso. Onde eu posso navegar pelas páginas, tá? Das quais estão nas subpáginas daquela minha página. Então, se eu quiser voltar para de textos e links, eu clico aqui e por aí vai. Se eu clicar na de São Caetano do Sul, ele vai para de Cards e Kanban Board direto, porque o meu link é direto, ele não foi criado a partir da minha página. Ele foi criado só a partir daqui. Então, aqui a gente já viu que pode criar páginas para links externos, tá? A partir de qualquer item, pode criar para páginas internas ou criar um link para uma página nova a partir dessa, tá? Então esse é o conceito. E o texto é texto livre. Aqui a escrita é direto. Novo texto aqui
e vai embora. Você vai escrevendo. Quer incluir alguma coisa por padrão? Você usa o barra e inclui os diversos títulos. Seja um título, seja uma nova página, seja um título, seja um número e por aí vai. Mas esse item é muito mais para você poder fazer os links com outras páginas ou outros sites ou outras referências, tá? Agora um item bem importante aqui do que eu vou falar, que é a inclusão de... Beleza? Aqui, pessoal, então para poder montar os links, é uma pena que ele não usa, quando você clica o link interno, ele não cria naquela referência embaixo dele para você poder fazer o acesso, mas isso aí é um item dele, né? Não tem muita alternativa, né? Pessoal, oi? Você pode criar lá, isso, ali é o link externo, mas isso, aquela referência que você pega da página, um exemplo, lá da página da Érica, você pode associar ou você pode simplesmente colar o link lá. E aí ele já se transforma num link automático, onde você clica e pode fazer o link direto. Tá? Você pode só fazer uma referência. Se eu quiser colocar lá, links da Érica. Beleza, eu clico lá o nome links da Érica e faço o meu link direto com aquele nome, links da Érica, ao invés de colocar aquela tripa toda do nome ou do link dela do YouTube. Tá? Você consegue fazer essa referência direta aí. Agora falar um outro item aqui que eu achei também bem interessante, que isso pode ajudar a gente em vários pontos, tá? Então você pode incluir arquivos externos e referências dos mais diversos conteúdos, mais uma vez enriquecer o conteúdo, né? E a vantagem é que você pode fazer a visualização desses itens dentro do Notion. Ele não precisa me direcionar para um aplicativo ou para uma página específica. Eu peguei aqui 3 exemplos que eu achei bem interessante, tá? Um dele é a própria playlist da Érica do Spotify, que ela fala tanto, né? Eu só para agilizar um pouquinho, eu só coloquei os links aqui direto, e aí baseado nesses links eu vou dar um Ctrl+C e vocês vão ver o que ele vai se tornar. Então eu vou fazer a inclusão da própria playlist da Érica do Spotify, do YouTube da Érica e também da minha casa no Google Maps, como que ele funciona, tá? Então, se eu quiser incluir qualquer um deles, primeiro eu vou copiar aqui, mas esse link pode ser qualquer outro link, então eu estou dando um Ctrl+C. Mas para poder fazer a inclusão, eu vou colocar barra embed, que a gente fala, né, de embutido, né, de incluído ali. É um recurso de embed mesmo. Então, eu posso colocar o embed, então, para PDF, então ele tem um padrão ou eu tenho para itens específicos, tá? Eu vou colocar o embed padrão. O que eu quero jogar aqui? O link que eu copiei aqui de cima da playlist. Dando o Ctrl V aqui e o embed link, automaticamente o que ele vai fazer? Ele está verificando o link. Ele está validando o link para ver se é útil e ele já inclui a playlist dela direto aqui. Tá? Então, ó, eu posso já fazer o acesso, como eu tenho o Spotify na minha própria máquina, então eu já posso pegar e ouvir tudo que eu preciso diretamente daqui. Eu não preciso acessar o meu Spotify para poder ouvir. Se eu der o play aqui na música, ele já pega e já vai tocar direto, tá? O posicionamento dele que às vezes é meio chatinho de colocar, mas às vezes você precisa colocar coisas do lado, ou pegar e dar uma esticada nele, movimentar ele, entendeu? Ele tem o centralizado dele não é muito, ele tem como você organizar jogando na tela toda, ele tem umas outras visualizações aqui, tá? Então aqui, desculpa, não sei se tocou aí, mas ele tocou aqui que eu só dei um parar porque eu não estou logado, né? Mas ele consegue aqui no caso, eu tenho aqui a playlist dela. Vamos colocar agora o YouTube. Então, Ctrl+C de novo. Mesmo comando de embed. Mesmo comando de embed. O que eu vou colocar? Vou colocar aqui de um dos vídeos dela, tá? Embed link. Ele já pega e já inclui aqui direto, né? No Linkin Sounds. Aqui no caso da última aula que ela deu. E aqui eu regulo o tamanho, eu posso deixar menorzinho. E se eu quiser visualizar, eu clico direto aqui. Deixa eu só ver se ele vai funcionar aqui, porque normalmente ele funciona, tá? Se não, eu incluo ele de novo.
Às vezes ele dá umas travadinhas quando eu incluo. Como eu incluí, tinha clicado, eu redimensionei, aí ele fica meio chato. Vamos incluir de novo. Deletar. Aí. Fazer funcionar, né? Embed. E aí você consegue ver direto da página do Notion sem precisar ir na parte do... Não sei se vocês estão ouvindo o áudio no fundo, mas eu estou ouvindo todo o áudio aqui. Aqui ele não está compartilhando o áudio da página, tá? Mas você consegue ver diretamente aqui. Ele já te mostra também o conceito dos mais vídeos. E aí, a parte do Google Maps, que eu também achei bem interessante. Eu vou dar um Ctrl C aqui. Tá? /embed. Ctrl V, simplesmente é o conceito do Ctrl V, o embed link. Esse é bem interessante do mapa, porque aqui você consegue navegar dentro dele no mapa, tá? Ele traz toda a estrutura que você tem do seu Google Maps aqui para dentro. Você faz a navegação direta aqui, inclusive mudando para o formato de rua, tá? Então esse é o conceito de embed. Se você quiser colocar um PDF, embed, um PDF direto, ou arrastar um PDF para cá, você pode dar um upload, escolhe o arquivo. Não sei se eu tenho algum PDF aqui na área, mas eu acho que aqui na nova apresentação, não sei se eu tenho um PDF ou um arquivo. Arrumar desktop é o melhor nome que vocês podem imaginar para as coisas, né? Então ele vai carregar o meu arquivo de PDF aqui dentro. Esse é um exemplo que a gente pode usar para as aulas que a Erika manda para a gente consegue fazer a inclusão de um PDF aqui dentro. Sim, minha sogra vacinou hoje, graças a Deus, minha sogra primeira vacina hoje, tá? Então, só para mostrar para vocês um pouquinho de recursos que eu consigo para incluir dentro do meu Notion aqui, tá? Pode falar. Deixa eu tentar entender. Você diz, você construiu uma tabela, cada uma dessas tabelas. Tá. Sim. Sim, pode sim. Mas deixa eu só te mostrar, porque eu vou dar um exemplo na parte de link. Eu tenho um exemplo exatamente para isso, tá? Um que facilita usando um próprio uma extensão do próprio Google Chrome, ou se você quiser fazer a inclusão aqui, você pode. Vou dar um exemplo para você aqui, ó. Deixa eu tirar só o nosso tabela daqui, só para não atrapalhar. Eu vou tirar esses daqui que a gente já viu, tá? Só para mostrar os seus exemplos lá. Vamos imaginar aqui que eu vou inserir uma tabela. Que nem da forma como a gente inseriu lá. Se eu quiser criar uma coluna aqui chamada link, ela pode ser um link, ela pode ser uma URL. Eu posso vir aqui e dar um Ctrl V. Então eu posso falar aqui que o nome é tal, Google, e o link vai ser google.com. Se eu clico aqui, ó, ele já tem Open Link, ele vai me abrir, ele me abriu aqui na minha outra tabela, o meu link do Google aqui. Então eu posso fazer dessa forma, criar uma lista. Mas eu tenho uma forma um pouquinho mais fácil de criar isso daqui, que foi por conta de uma extensão que eu descobri. Eu vou mostrar ela para vocês aqui, tá? Deixa eu só voltar aqui rapidinho, tá?
Então, fizemos aqui a parte de playlist, maps, vídeo, arquivo, tá? Então, a parte de pesquisa inteligente é muito parecido com o que a gente já viu de pesquisa, mas é no próprio, aqui esse Quick Find, aqui em cima, tá? Então ele faz uma busca em tudo. O termo que eu procurar, ele vai buscar em todas as páginas e aí ele me mostra todas as páginas dos quais eu usei em inglês aqui em cima, bem aqui em cima, o Quick Find, tá? Só para mostrar de novo para vocês. Quick Find, aqui no superior esquerdo, onde eu ponho qualquer termo que eu quiser. Vou dar um exemplo aqui, Kanban. Ele me pega, que eu já tenho aqui algumas outras coisas, né, onde eu uso o mesmo item de Kanban, mas basicamente eu tenho aquele meu card Kanban. O Stênio chegou. Tá? O card aqui, ó, do Kanban, o card de nova atividade. Então ele me faz um filtro em tudo que eu preciso. Ele faz uma pesquisa, mas eu posso falar, olha, só os que foram criados por mim, editados na última semana, só que está na página corrente e por aí vai. Eu consigo usar alguns outros critérios, tá? Mas basicamente o Quick Find ele faz uma busca em todos os itens que eu tenho dentro do meu workspace aqui, tá? Então, basicamente, ele busca por termos, tem acesso rápido e a pesquisa em toda a base criada no Notion, tá? Um outro item que é muito interessante é a parte de templates do Notion, né, que são disponibilizados gratuitamente, são criados por usuários, eu já havia comentado no início da nossa apresentação. Então, ele tem diversos exemplos, né, e modelos da forma como você vai construir. E você consegue adequar muito bem o seu trabalho e tem muita ideia bacana, tá? Muita ideia bem legal para você poder usar. Só vou dar um exemplo aqui para vocês. No próprio Notion, se você clicar aqui no aplicativo, tá? Se você quiser, você tem link direto tanto pela web, quanto pelo aplicativo, quanto por todos os recursos você vai ter algum link direto. Mas eu tenho aqui o item de templates e aqui eu posso ter por modelos, né? Então por educação, por planejamento de tese, de como eu vou organizar, para leitura de livro. Deixa eu ver aqui. Vou voltar nos templates aqui. Minha lista de leitura. Como eu quero colocar? Eu vou colocar o nome, uma tag, que aqui ele corta um pouquinho as laterais, mas eu coloco com o campo que eu quiser. Eu posso dar uma nota para o livro que eu li, qual que é o status, qual que é o nome do livro, criar uma tag, quem que foi a empresa que publicou, quando que foi publicado, um link direto para ele. Então, se eu quiser usar, eu venho aqui do Use this template. Ele já trouxe para cá. Então ele tem vários, tá vendo? Isso aqui, ó, todo mundo que criou, ele já trouxe aqui a reading list, mídia, artigos. Eu quero ver artigos, tá? Ele pegou e já me traz uma lista aqui do artigo, uma lista. Então eu consigo puxar todos esses itens aqui. Esse aqui é um pouquinho mais simples, ele não vem com os itens aqui embaixo, mas eu posso incluir. Então a vantagem é você poder reaproveitar esses itens aí que o pessoal cria e coloca e disponibiliza nessas bibliotecas, tá? Então ele já vem todo estruturado, você pode usar, nesse caso aqui eu vou excluir esse, mas ele tem modelo para tudo que vocês podem imaginar, tá? Eles pegam alguns itens para design, o esquema de roadmap, ele mostra aqui que de status, né? Ele vai mostrar alguns status. Que aqui minha internet hoje está de parabéns, mas vocês podem ver que esse contexto aqui, de quem participa dessa atividade aqui, quem participou, tal pessoa e tal pessoa, como foi identificado com a tag e por aí vai, tá? Então eu consigo estruturar, é só baixar e usar ela como exemplo, tá? Esse é o conceito do template, são modelos já prontos mesmo, tá? Então a parte de templates tem essa lista aqui. Se você clicar no link aqui do Notion, ele te dá mais alguns outros templates, tá? Ele é um pouco mais abrangente. Então eles separaram alguns só para os aplicativos, mas você tem outros modelos que aí é só puxar e fazer a abertura dele e você consegue usar sem problema algum, tá? Esse item aqui foi uma grata surpresa, tá? Para mim, que eu acabei descobrindo sem querer. Ele é uma extensão do Google Chrome.
é só você clicar dentro desse link aqui. O link parece ser meio estranho, mas o nome dele é Notion Web Clipper. Então ele faz um link direto para o Notion. Eu vou mostrar para vocês dentro do meu browser como ele aparece. E ele facilita a inserção de itens, né, durante a minha navegação, né? Então eu vou entrar aqui agora, eu vou pegar uma janela de browser mesmo. Peraí. Eu vou abrir aqui o meu Google Chrome. Vou abrir um novo, vou jogar aqui para vocês verem, tá? Só colocar aqui, ó. Então vamos imaginar que eu estou na página aqui do UOL, tá? Por exemplo. Eu falo, pô, essa página é interessante. Ou eu tenho aqui eu tenho muita coisa, né? Vou pegar um exemplo aqui, vai. O Cambridge, do Cambridge, aqui uma página de Write and Improve, tá? Deixa ele carregar aqui. Então, poxa, eu achei... Deixa ele pra lá, não vou querer nada aqui. Então vamos imaginar que eu achei essa página aqui, uma página interessante. Eu falo, pô, eu queria criar um bookmark com essas páginas. Eu falo, deixa eu ver essa página aqui, eu quero guardar ela dentro do meu Notion para poder ter um acesso posterior. Fazendo a instalação dessa extensão do Chrome, o que ele faz? Ele inclui aqui em cima um itemzinho chamado Save to Notion. Quando eu clico nesse Save to Notion, eu clico no íconezinho aqui em cima, ele vai me abrir uma janelinha com o nome no qual eu quero chamar essa minha página e em qual página que eu quero incluir. Eu já tenho uma chamada Links Importantes, tá? Que eu já tenho criado por conta do que eu venho acumulando com o tempo. Eu falo, poxa, essa página é legal, deixa eu salvar essa página. Save Page. Só precisei fazer isso. Se eu for abrir o meu Notion agora, aqui, eu tenho uma página aqui chamada Links Importantes. Tá? Automaticamente, ele já incluiu aqui o Cambridge English Write and Improve. Pelo horário, vocês podem ver que foi a página que eu acabei de incluir. Tá? Então, eu já tenho algumas coisas. O UOL, não sei o que, 5 dicas para facilitar o Notion, o Template Gallery. Foram todos sites os quais eu naveguei e incluí o link para cá. Vamos incluir um outro, que aí vocês vão ver como é que funciona. Ele no online aqui, tá? Eu vou incluir uma outra página aqui de inglês. Vou pegar o dicionário do Webster aqui. Oi? Quem fala? Então, é que eu não consigo colocar, ele é específico do Chrome, tá? Ele é uma extensão do Chrome, tá? Mas se você... Isso, eu vou mostrar, eu vou clicar no link, eu vou mostrar o link, eu vou clicar nele aqui na apresentação, só um minutinho. Tá vendo que ele é um link grande aqui, eu não criei o link direto, mas eu pego ele aqui para vocês e copio. Só um segundinho, tá? Só um segundinho aí. Eu vou mostrar como é que funciona. Eu estou copiando o link exatamente como está lá, tá? Agora eu vou botar no meu browser aqui. Aqui eu vou criar uma nova janela só para vocês verem, tá? Vou dar um Ctrl V aqui, ó. Ctrl V e Enter. Aí ele vai abrir aqui como extensões. Vocês estão vendo aí a página, né? Tá? É que aí ele vai colocar aqui um adicionar extensão. Ao invés de colocar isso aqui, ele vai mostrar como adicionar extensão, tá? Aí clicando aqui, adicionar extensão, ele já vai te falar, olha, tá querendo incluir uma extensão no Chrome e tal, você dá OK e ele já vai aparecer o íconezinho aqui em cima, tá? É simples assim. Então, voltando aqui no dicionário, agora eu quero esse Webster aqui. Eu vou deixar a página de fundo o Notion e vou colocar aqui, tá? Deixar os dois assim. Então eu venho aqui, clico no Notion, falo, eu quero colocar essa página aí, tá? Legal, vou dar um Save Page. Vocês já viram que ele já incluiu aqui no fundo automaticamente, ó. Ele já está o dicionário aqui embaixo. Então, se eu clicar nesse link, ele já vai pegar e já vai abrir a página direto. Então, é um recurso que eu uso bastante por conta de ter que buscar o ícone, buscar e salvar. Então eu uso bastante. Eu só defini que eu quero jogar para esses links importantes e ele já vai incluindo. Legal, eu posso aqui incluir
outros itens? Posso. Né? Tem propriedades da tabela, eu posso botar tag, posso botar como eu quiser qualificar aqui o meu item. Mas basicamente ele tem aqui o item, o link, mais a data na qual ela foi incluída, tá? Esse eu acho bem bacana porque ajuda muito na navegação, né? Você já vai incluindo e já monta a sua biblioteca. E a parte de compartilhamento, né? Cada uma dessas páginas que você cria no Notion, eu tenho uma opção aqui de compartilhamento. Então eu posso dar um share to web, quer dizer, se eu der um share to web aqui, então essa página de links importantes, se eu copiar esse link aqui e mandar para vocês, todo mundo vai ter acesso, tá? Automaticamente. Ou se eu trabalho com a versão paga, eu posso adicionar pessoas, grupos ou e-mails específicos que vão poder fazer acesso a essa página, tá? Um item importante é que eu posso compartilhar, mas eu posso colocar, permitir ou não a edição dessa página. Então, se você quiser compartilhar e você quiser incluir outros itens, eu posso compartilhar e permitir a edição aí para vocês. Mas basicamente eu consigo compartilhar o link aqui com vocês e ele fica disponível na web e mando para quem precisar, tá? Beleza? Então vamos ver se eu tenho mais alguma coisa aqui de Notion. Então, como eu brinco, né, eu já falei para alguns, ele é o novo Bombril, é 1001 utilidades, você pode fazer um monte de coisa com ele, botar link, botar página nova, botar link de página, é organizar o seu trabalho de acordo com como você entende que é a melhor forma. Se eu quiser escrever tudo num texto corrido, eu posso. Se eu quiser organizar de alguma outra forma, eu posso também. O importante é que o produto ele te dá diversas formas de você construir e usar da melhor maneira aí, tá? Bom, eu acho que de Notion, é claro, né? Para alguns é o primeiro contato, eu acho que é muito mais agora, a próxima fase é baixar o Notion, seja o aplicativo no celular, seja no computador, e explorar o Notion. Você colocar a barrinha lá e colocar o máximo de informação ali e de recurso que você quiser. Tem muita coisa, gente. Aqui eu falei, sei lá, 5% do que o Notion pode te trazer de recurso aí, mas ele tem muita coisa mesmo. Você escolhe a melhor forma de organizar, de incluir as informações, tá? Vamos então agora, e pessoal, eu estou à disposição, a gente pode criar outras sessões com outros tópicos, tá? Se vocês quiserem, né, sobre o Notion e tirar dúvida no próprio grupo também, se quiser me chamar em particular, a hora que vocês quiserem também, para poder falar a parte do Notion. A parte do Pomodoro, eu prometo que eu vou ser bem rápido, porque eu acho que não tem muito o que falar, mas eu acho que é uma forma de vocês enxergarem, né, o método de estudo ou o método de trabalho de vocês de uma forma um pouco diferente, tá? Então vamos falar um pouquinho agora sobre técnica Pomodoro. Isso não é tão novo para mim, porque eu já estou usando há algum tempo, mas eu acho bem bacana, tá? A forma de como você utilizar os recursos, tá? Então, a nossa agenda para o Pomodoro. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a técnica, como funciona, as vantagens e, assim como o Notion é uma ferramenta de apoio para o nosso dia a dia, eu tenho ferramentas de apoio também para me ajudar com a técnica Pomodoro, tá? Basicamente, o que a gente pode falar dela? Ela foi desenvolvida em 88 por um italiano, o tal do Francisco Cirillo aqui. Então, ela nada mais é do que um método de gestão de tempo. Ela pode ser usada para qualquer atividade que você precise de concentração e foco, né? E onde você tenha um determinado gasto de tempo. O objetivo é otimizar o seu tempo, né? Para nós é o tempo de estudo, né? Organizar o seu tempo de estudo. E a ideia é de que você faça pausas frequentes e que aumente a sua agilidade mental. Eu acho que é esse o principal ponto aí para o uso dessa técnica Pomodoro, né? E por que é chamada de técnica Pomodoro? Porque o nosso amigo Francisco Cirillo aí, ele usava um reloginho no formato de um tomate na cozinha dele, no qual controlava o cozimento dos alimentos. Ele acabou usando esse reloginho em formato de tomate e por isso que deu o nome de técnica Pomodoro, por conta do tomate, tá? Mas basicamente essa é a explicação
para esse nome. Aí como que ela funciona, tá? A primeira coisa é você fazer uma lista das atividades que você tem que fazer. Vamos imaginar que eu tenho que hoje escrever um texto sobre um determinado assunto. Esse é o primeiro item. Você listar as suas atividades. Isso acho que às vezes é um dos itens mais difíceis que a gente tem no nosso dia a dia, né? A gente conseguir identificar realmente aquilo que a gente precisa fazer. Então, a primeira parte é a listagem das atividades. E aí, explicando um pouquinho o que é um pomodoro. Um pomodoro é um conjunto de 4 pomodores. Nos ajudou muito, mas cada pomodoro, que é o nome que ele deu, são blocos de 25 minutos. Tá? Então, e a ideia é que você tenha um intervalo de pausa de 5 minutos entre cada um desses pomodores. Então, você, na teoria, você tem são blocos de 25 minutos com 5 minutos de pausa. E a cada 4 blocos de 25 minutos, você vai fazer um intervalo de 15 a 30 minutos. Mas a ideia é que você utilize esses 25 minutos com foco total num determinado assunto específico, você terminando ou não aquela atividade. Então, vamos imaginar que eu posso ter uma atividade do qual eu vou gastar 40 minutos. Só que é difícil você focar 40 minutos numa determinada atividade. Isso é muito difícil. É muito, muito difícil. Então, você separando 25 minutos e focando totalmente naquela atividade, primeiro que você pode ter uma redução dos 40 minutos para esses 25, ou se você não tiver, você consegue focar só num determinado assunto. E a ideia é, se você tiver só uma atividade, só um determinado assunto, a partir do momento que você fez os primeiros 25 minutos, você vai parar por 5 minutos. Porque isso é um processo que eles falam, né, de agilidade mental. Então você focou 25 minutos, descansou 5. Os próximos 25 minutos, se você tiver alguma outra atividade, você vai focar nessa outra atividade. Você não vai fazer a mesma. E vai focar nessa outra atividade. Se eu tiver só 2 atividades, depois que eu fiz os 25 minutos dessa segunda, eu vou descansar mais 5. Eu volto para a primeira, tá? E a ideia é que você tenha foco total. Tanto que um ponto que ele fala que caso eu tenha algum tipo de interrupção, eu anotar o motivo da parada, para ver se aquela parada, se eu realmente precisava ter parado ou não naquele exato momento. Então você consegue também ter uma avaliação para ver se você conseguiu executar aqueles seus 25 minutos de foco total. Então, acho que esses são os principais pontos. Você focar por um determinado tempo, você ter uma determinada pausa, né, dentro desse intervalo para você poder ter um respiro e aí tentar jogar essas atividades. É lógico que eu não estou falando hoje de um home office que tem cachorro pulando, tem criança pulando, tem criança fazendo aula. Eu tenho criança uma de manhã e uma à tarde fazendo aula, então eu sei o quanto é difícil. Mas a gente tentar pegar o tempo e o quanto mais você focar, você conseguir identificar um intervalo para você, que ele seja o mais produtivo possível, tá? Então, as vantagens que eles citam como para poder usar essa técnica: alivia a ansiedade, porque você consegue dar o foco, mas você sabe que você vai ter um tempo de descanso. Então, só voltando de como o processo funciona, são 25 minutos de atividade, 5 descanso, 25 atividades, 5 descanso, 25 atividade e a outra de 15 a 30 de descanso. Ou atividades que não sejam as que vocês estão fazendo. Então, o ciclo de 4 pomodores, que ele fala, eu tenho um descanso um pouco maior. Porque a ideia do foco, o foco é um processo cansativo, né? Não adianta, isso é natural. Então você consegue dividir em pequenas etapas e depois ter um descanso um pouquinho maior. Então você aumenta o foco e concentração porque você reduz as interrupções, aumenta a motivação, você reforça a determinação porque você já deu foco em 25 minutos e você sabe que você vai gastar mais 15. Então você sabe que no próximo Pomodoro você vai tentar focar para poder terminar aquela atividade e se livrar daquela atividade. Então é um ponto muito importante. Eu sei o quanto hoje é difícil e é complexo esse processo, mas a gente tentar ir reeducando, se eu não conseguir 25 minutos, que eu tente 20.
Se eu não conseguir 20, que eu tente 15, mas o foco é o foco principal. Eu acho que é o principal objetivo a gente tentar. A gente reclama muito, poxa, eu não tenho tempo para estudar inglês, eu não tenho tempo para um monte de coisa, mas aqueles meus 15 minutos que eu fico no celular, que eu dou aquela navegada, que eu vou fazer alguma coisa, que eu me pego distraído, eu podia estar fazendo algum outro tipo de atividade. Então isso eu sei que não é fácil, mas é uma técnica na qual a gente tem que pelo menos tentar, né, ter um bom desempenho aí, tentar executar, tá? Aqui como que ela funciona, só para mostrar um pouquinho, aqui são duas formas, né, de mostrar a técnica, então 25 minutos, 5 de descanso, 25, 5, 25, 5, 25. Esse 5 é o famoso 15 a 30, tá? Aqui onde eu peguei o, o desenho aqui, essa imagem, mas normalmente esse último aqui, ele é um intervalo um pouquinho maior, tá? E aqui que é como ele vem descrito nessa outra imagem aqui. 25 na tarefa, 5 de descanso, tarefa, descanso, e o último um tempo um pouquinho maior aqui para você poder descansar. Então, o que eu falo, é difícil de fazer? Claro que é, né? Óbvio, ele deu o tempo de 25 minutos, ótimo, mas se eu conseguir 10 e 5, 10 e 5, desde que esses meus 10 sejam bem aproveitados, isso já vale o processo, né? E aí, falando um pouquinho sobre ferramentas de apoio. A que eu tenho instalado no meu celular é essa Focus To Do, tá? Que é bem bacana, onde você consegue fazer a listagem das tarefas, você consegue dar o start, você consegue registrar suas pausas e por aí vai. Óbvio, o relógio do próprio celular, você não precisa ter um aplicativo, mas desde que eu tenha ali uma contagem regressiva de 25 minutos, eu coloco ali no meu relógio, eu configuro e consigo ir fazendo o meu controle, tá? E tem esses outros dois aplicativos aqui, que é o Pomodoro Timer Lite e o Pomodoro Timer. Eu fiz, como eu tenho Android, eu fiz a seleção em cima do Google Play, tá? Que são os softwares mais conhecidos. Mas é óbvio que para iPhone, para iOS, eu também tenho aplicativos específicos para poder fazer esse tipo de controle, tá? Pessoal, acho que o que eu tinha para falar era isso. Para esses dois tópicos, é muito conteúdo para os dois, tá? Nós conseguimos aqui com a pausinha que a gente deu, né, no início do que a gente esperou um pouquinho, né? Deu mais ou menos, sei lá, nós começamos às 7, já é 8h50, mas deu pelo menos 1h40 aí de bate-papo. Então eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, eu estou à disposição de vocês, seja pelo Telegram, seja por e-mail, sinal de fumaça, como vocês quiserem. Eu estou à disposição aí de vocês, tá? E o horário, o pessoal me conhece que é coruja, né? Eu tenho alguns companheiros de coruja aqui, né? De madrugada, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu tentei montar aqui uma apresentação, mas bem resumida, mas o conteúdo é muito grande. Vocês não têm ideia de quanta coisa tem para esses assuntos. Então, agradeço muito aí que veio bastante gente. Fiquei muito contente que tivemos um recorde de público hoje. Fiquei bem feliz. Espero que vocês tenham aproveitado bastante aí, tá? E qualquer dúvida eu tô à disposição de vocês aí, pessoal. Fiquem à vontade. Deixa eu parar o meu compartilhamento aqui. Não, tem que ter foto, lógico. Pera aí, calma aí, não para não. Não quero. Não fez ainda não. Quem escapou, mas agora, pelo menos pra essa, né? Pô, pelo menos pra essa, né? Deixa eu abrir o meu. Agora já saiu uma galera, a gente não teve como fazer antes, né? Mas pessoal, quem. Ah, tem bastante gente, não, tá bom, tá bom, tá bom. Aí, Edu, boa, o Edu veio pra foto também. Aí, Lê, só falta a Sônia e o Matheus aí, vamos ver se eles vão. Aí, ó, Pomodoro aí. O nosso é o método Pomarola, né? O nosso.
Eu não sei nem se eu tô. Boa, é isso aí, vamos lá. Todo mundo dá uma risadinha aí, né, gente? Queria. Aí, foi? Pera aí. Eu já salvei. Pera aí. Mais uma, mais uma, mais uma. Tudo, né? Queimou, queimou. Vamos lá. Ah, o Edu tá aí, ó, no cantinho, ó. Tá aqui, ó. O Matheus tá muito tímido, fala. O cara tá paradinho assim, né? Vamos lá, gente. Mais uma agora, hein? Foi. Eu não sei se eu tô aparecendo. Pera aí, só um minutinho, gente. Só um segundinho só. Só um minuto, só um minuto. Só um minuto. Não, acho que tá todo mundo aí, tá todo mundo. Depois vocês me mandem aí o que vocês tiraram. Se deu print, me manda também, tá? Pessoal, muito obrigado, viu? Oi? Obrigado a disponibilidade, gente. Que bom. Muito bom, viu, gente? Obrigado mesmo. E logo, logo a gente faz outra, hein? Valeu. Logo, logo foi parruda, parruda hoje. Isso aí. Obrigado, gente. Valeu aí. Abraço, gente. Tchau, tchau. Obrigado. Aê, Manu. Isso aí. Boa. Aí valeu. Obrigado, gente. Tem, gostei da vitória, né, Manu? Boa. Isso aí, ó. Agora vamos explorar. É, live parruda. Aqui não tem moleza, não. Bri- Obrigado, gente. Valeu mesmo aí, viu? Obrigado. Obrigado.